A ADUFES nasce no berço de luta pela democracia em meio à repressão e perseguição, promovidos pelo regime militar. São 40 anos em defesa dos docentes que lutam, não somente por melhores condições de trabalho, carreira e salário, mas também por uma universidade pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade. Inicialmente ela surge como uma associação e mais tarde torna-se uma seção sindical. É uma instância organizativa e deliberativa territorial do Andes. Hoje é denominada Associação dos Docentes da Universidade Federal do Espírito Santo, seção sindical do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Participei do movimento dos professores colaboradores. Na época, iniciou-se esse movimento no então Centro de Estudos Gerais. O diretor de centro baixou uma norma proibindo o professor colaborador de participar com voz e voto nas reuniões de departamento. O que era o professor colaborador? O colaborador era um professor sem garantia. Era um professor que a universidade podia botar para fora, podia dar um chute, botar para fora, na hora que quisesse botar para fora. Era um professor sem qualquer garantia. Pois bem, esse movimento então se alastrou para outros centros da universidade, culminando na formação da ADUFES no ano seguinte, né? E nós lutávamos inicialmente por democracia na universidade e no país, haja visto que estávamos sob a tutela dos militares à frente da nação. Esse movimento já ocorria em algumas universidades federais, foi se ampliando e culminou em 1980 com a primeira greve nacional de uma categoria de trabalhadores em plena ditadura militar. Toda ditadura persegue sindicato, persegue associação de qualquer natureza. Para a ditadura, a melhor coisa são as pessoas isoladas, porque as pessoas isoladas não têm poder. A pessoa tem poder quando ela se junta, né? O que dá a força é a união, né? A Associação de Docentes, logo no início, não era ainda um sindicato, mas era uma associação de professores, né? Para lutar pelo direito. Isso não era bem visto pela ditadura, né? O professor que fosse presidente, ele ia ficar numa situação bem desconfortável, né? Aí os colegas professores pensaram o seguinte: como que a gente vai escolher alguém para ser presidente? Para a polícia política é mais fácil reprimir um professor comum do que um professor juiz. Os colegas professores pensam, bem, mesmo que não respeite muito, mas o senhor, meu caro professor Cleófilo, o senhor está mais garantido do que nós que somos apenas professores. Eu disse, bem, tá certo. Então aceitei ser o presidente, né? A minha escolha foi, sobretudo, uma escolha para defesa, né? Uma escolha defensiva. Quer dizer, o professor que era juiz tinha mais poder do que o professor comum, né? Em 2 de maio de 79, eu venho dar aula na universidade como professora colaboradora. Não era fácil, porque a gente, como mulher, o período que a gente estava passando era um período bastante complicado. Eu, inclusive, tive durante alguns anos alunos que eram alunos fantasmas na sala de aula. Havia sempre um falso aluno. Um aluno que era apresentado como aluno, tinha um nome na chamada, tudo como se fosse um aluno comum, mas não era um aluno comum. Eram policiais políticos que se passavam como alunos justamente para colher informações, né? Para ver o que os professores estavam falando, né? Que professores estavam falando alguma coisa que não era muito conveniente, né? Assim que eu entrei em 1987, a categoria esteve envolvida em uma grande greve que durou 44 dias. Nessa greve, nós conquistamos alguns direitos que permanecem para alguns professores até os dias de hoje, que são a isonomia salarial, a paridade entre ativos e aposentados, a aposentadoria integral. Essas conquistas são consequências de mobilizações anteriores, como, por exemplo, a primeira greve que aconteceu em 1980, que durou 26 dias. Esse movimento foi parcialmente bem sucedido nas suas reivindicações, culminando em 81 com a criação da Andes. A Andes, porque à época
Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior, uma vez que em toda a ditadura militar, o servidor público, nas 3 esferas de poder, era proibido de ter um sindicato. Esse movimento, continuou nos anos seguintes, mas apenas em 1987 conquistamos, enfim, a carreira totalmente unificada para todas as instituições federais de ensino superior. Infelizmente, ao longo dos anos, esses direitos foram se perdendo por iniciativa dos vários governos que atacaram os servidores públicos. Em 2012, nós fomos levados a outra grande greve que durou cerca de 100 dias. Nós voltamos a lutar pelos mesmos direitos, pelas mesmas conquistas que tivemos lá em 1987. A paridade, a aposentadoria integral, que nós professores conquistamos aí em 1987, os professores que ingressaram recentemente na carreira não mais possuem esses direitos. Essa greve foi muito importante e o Sindicato Nacional, junto com a DUFES, fez grandes mobilizações, grandes discussões em torno da carreira e apresentou ao governo uma nova carreira com os princípios que nós tínhamos lá em 1987. Infelizmente, essa carreira ainda não está implementada, mas nós continuamos a lutar. A DUFES e o Antissindicato Nacional está sempre pronto para lutar em favor da carreira e essa pauta da carreira estará sempre como ponto importante nas nossas reivindicações. Muita gente fala da chamada crise da luta sindical, crise do sindicato. Para mim, a crise não é do sindicato, acho que a crise é do entendimento que a nossa categoria docente tem tido a respeito do sindicato como uma ferramenta de luta. E é assim que eu vejo o sindicato. O sindicato, para mim, é uma ferramenta de luta, é um instrumento da categoria, no caso desses trabalhadores da educação, no sentido não só de melhorar as suas condições de trabalho, mas uma coisa um pouco mais até importante do que isso, que é lutar pela universidade pública. E a luta pela universidade pública é algo que, nesse tempo todo do Andes e a DUFES também, nesses 40 anos, tem realizado. Tem sido, de fato, um escudo contra alguns dos ataques que a gente tem recebido já há muitos anos sobre a ideia do que é uma universidade pública. Vendo a universidade pública como um espaço de conhecimento, um espaço de aprendizado e também um espaço onde valores diferentes dessa Babel, esse caos que se tornou esse mundo capitalista, né, de disputas constantes, eu diria quase uma barbárie social, de violência a todo lado. A universidade tem sido um espaço onde a gente quer pensar o mundo. E pensar o mundo não é simplesmente jogar a cara em cima dos livros e refletir sobre os conteúdos. Não que os conteúdos não sejam importantes, mas mais do que isso, é possibilitar que esse conhecimento construa transformações efetivas na sociedade. O sindicato, portanto, na minha visão, e é por isso que eu estou filiado ao Andes, via a DUFES, é talvez a ferramenta mais importante que a gente pode ter de defesa da universidade pública nesses últimos anos. E o sindicato, e principalmente um sindicato com participação efetiva dos professores, é o único meio que a gente tem para combater essa frente, que eu chamaria uma frente de ataque mesmo, de uma tentativa de precarização e de corrosão mesmo da ideia de universidade pública. Eu me sinto orgulhosa, feliz de ser participante deste movimento, de ser membro filiada da DUFES. Imediatamente à minha entrada na universidade como professor, eu procurei a DUFES para me filiar. Eu fiz esse movimento justamente porque eu imaginava que um espaço de um sindicato poderia ser muito importante para alguém como eu que estava iniciando a sua carreira profissional. O espaço da DUFES também é muito importante para além desse movimento de orientar alguém numa perspectiva mais individual, mas também, sobretudo, porque a DUFES me ensina sobre uma história de lutas coletivas dos professores com as quais eu preciso estar por dentro para apoiar também essa causa. Então, nesse sentido, a força do coletivo também foi fundamental para eu me direcionar e procurar a DUFES. Essa afiliação ela envolve todo um olhar, e um olhar que se diferencia. Esse olhar que ele acarreta a ação do coletivo. Estar em consonância a isso, ele nos permite envolver
toda uma perspectiva. Principalmente eu que trabalho com pessoas que são de minoria linguística, no caso é a língua brasileira de sinais, sou professora especificamente dessa área, é dar acessibilidade a eles. Então, tendo a associação envolvida e abraçando essa causa, que é uma luta política, que é um olhar coletivo, realmente ela vai consolidar todo um trabalho que já vem sendo construído ao longo de muitos anos. E esse é um dos objetivos que me faz me afiliar à associação. Após 3 décadas de caminhada, posso dizer que pouca coisa teria acontecido em benefício dos professores se não fosse a atuação da ADUFES e do ANDES. Uma conquista importante foi a construção da nova sede, que se constituiu um instrumento importante na luta em defesa dos trabalhadores. Todos nós, filiados da ADUFES, somos responsáveis pelo que acontece e não acontece no sindicato. Por ser um espaço democrático, a nossa opinião é importante no fortalecimento e na legitimidade das decisões da categoria. Ao professor, o primeiro conselho ao professor é que ele se filie à ADUFES, né? Então, filiar-se. Agora, depois de filiar, não é só filiar, não. Filiar é o primeiro recado. O segundo recado, participar da vida da ADUFES, participar das assembleias, acompanhar o que a ADUFES faz, participar das lutas da ADUFES, apoiar a ADUFES. Essa história tem que prosseguir, né? Cada vez ampliando a sua ação. Professor, venha contribuir para que a ADUFES continue sendo um sindicato forte. Venha fazer parte dessa história. A sua participação é muito importante, pois a nossa luta é todo dia. ADUFES, 40 anos. Juntos somos mais fortes.